Vamos prosseguir aqui. Ontem nós começamos os debates, pois não? Presidenta. Pois não? Deputada Érica, pois não? Se me permite, presidenta, questão de ordem? Questão de ordem, deputada, por favor. Sim, qual artigo? presidenta. Qual artigo? Nós precisamos, presidenta, ter mais clareza dos procedimentos. Qual artigo, deputada? Nós podemos... Presidenta, a senhora pode me permitir expor a questão? A questão foi exposta pela deputada Maria do Rosário. Deputada, por gentileza, questão de ordem, eu gostaria de saber o número do artigo. Questão de ordem. Presidenta. Nós não vamos ficar volvendo, deputada. Nós não vamos ficar revolvendo questão vencida, deputada. 57. Artigo 57. O que eu digo para a senhora, presidente, é o seguinte: nós temos que ter um procedimento. Ali estabelece qual é o rito de discussão dentro das comissões. E ali nós precisamos ter um rito. Nós não podemos começar uma reunião sem que nós saibamos exatamente qual é o término dela. Nós não podemos começar uma reunião e ficar ao bel prazer da própria presidência para saber quando ela se encerra ou não. E, aliás, eu gostaria de lhe dizer que foi sugerido pela deputada Maria do Rosário no dia de ontem, que nós pudéssemos fazer um acordo de procedimento. Um acordo de procedimento, ele resolve essas divergências, eu diria, com relação ao trâmite de funcionamento ou ao processo de funcionamento da comissão. Várias comissões têm acordos de procedimento, várias comissões, para que nós possamos estabelecer qual é o horário previsto. Deputada, isso não é questão de ordem. Eu vou responder de qualquer forma, dizendo que o artigo 46, em parágrafo 6º, as reuniões, deputada, a presidente está falando. Deputada, por favor. Mas eu estava falando, presidente. Deputada, isso não é uma questão de ordem. Deputada, não é questão de ordem. Deputada, não é questão de ordem. Mas eu ainda estou no meu tempo, presidente. Mas não é questão de ordem, deputada. O tempo de Vossa Excelência será concedido durante a discussão, deputada. Artigo 46, parágrafo 6º. As reuniões durarão o tempo necessário ao exame da pauta respectiva a juízo da presidência. Portanto, não haverá acordo de procedimento sobre duração. Foi sugerido. A senhora podia se acalmar. Por favor, deputada Érica Cocai. Eu não estou concedendo, deputada Érica Cocai, eu não estou concedendo a palavra a Vossa Excelência agora. A senhora me interrompeu. Era uma questão de deputada, quando o regimento permite, quando não se trata de questão de ordem, a presidente interrompe a fala. A senhora me por favor. Deputada Érica Cocai, por favor. Qual é a resposta? A palavra está sendo concedida ao deputado Darcy de Mato. Não existe esse procedimento. Deputada, por gentileza, eu vou ser obrigada a cortar a palavra de Vossa Excelência. Eu vou ser obrigada. Não se trata. Vossa Excelência está quebrando. Vossa Excelência está quebrando o regimento. De forma autoritária. Deputada, autoritária queira interromper a fala da presidente sem ter sido dada a palavra. Por favor, deputada Darcy de Mato. Interrompeu a minha fala, presidenta. A senhora está invertendo. A senhora que interrompeu a minha fala. Não foi eu que lhe interrompi. Deputada, por favor, olha, a presidente já verificou que a sua questão de ordem não procede e... Não deixou eu terminar a questão de ordem, deputada. E visivelmente há uma intenção de obstruir os trabalhos da CCJ. Os microfones estão abertos, houve um acordo ontem, agora nós temos que ter um mínimo de racionalidade. Todo mundo vai falar no seu tempo, nós temos que continuar a discussão do processo do deputado Boca Aberta, nós queremos votar o requerimento para marcar as audiências públicas da reforma administrativa, que a oposição apresentou dezenas de requerimentos, incluindo nomes para se pronunciar nessa audiência pública. Então, eu faço um apelo à oposição. A gente respeita a oposição é fundamental, mas nós estamos extrapolando. Quer dizer, a presidente tem que ter a condição mínima de conduzir a sessão, os microfones estão abertos para todos, mas nós temos que ter o mínimo. Quer dizer, a presidente acabou já de fazer a explicação do tempo de duração da reunião. Quer dizer, não dá para nós definir um tempo. Quer dizer, no momento que começa a sessão ordinária do plenário, o regimento diz que encerra a sessão da CCJ. Como é que a senhora quer que se defina um tempo de reunião da sessão? O senhor está falando em que condição, deputado?
Deputada, eu vou prosseguir a leitura, nós vamos prosseguir. Não era uma questão de ordem e eu não concedi a palavra. Em votação, deputada, a senhora tem que respeitar os 3 minutos depois que eu respondeu no tempo, a senhora interrompeu. Não é possível. A senhora me interrompeu e eu aceitei. Nem não incomodei. É, Tudo deputada, bem, respondeu na questão de ordem. Não vou permitir que se fale. Questão de ordem que não seja, questão de ordem será interrompida. Artigo 57 questão de ordem que não seja, questão de ordem será mas a senhora tem que dar o tempo regimental de 3 minutos para ela fazer a questão dela. Em votação a ata. Mas a senhora quer o seguinte, os senhores deputados... O deputado Darcy estava falando, eu não sei em que não condição. Vai ser possível... E aí, quando o deputado pede questão de ordem, a senhora... Não será possível manter os microfones abertos dessa maneira. Não será possível mantermos os microfones abertos dessa maneira. Eu peço a colaboração. Será dada a palavra quando for questão de ordem e nos debates. Vossas Excelências poderão falar o tempo que lhes for concedido nos debates. Em votação à ata, os senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Presidenta, posso me inscrever para uma retificação da ata? Presidenta? Pois não, deputada. Eu gostaria de me inscrever apenas para fazer uma consideração sobre a ata. Pois não, deputada. Sob consideração sobre a ata. Pois não, deputada. Presidenta, foi feita uma discussão sobre a necessidade de termos um acordo de procedimento na CCJ. Deputada, esse assunto está vencido. Isso já foi pedido pela deputada Fernanda Melchione. Esse pedido, deputada, não é possível ficarmos revolvendo. Deputada, não é possível ficarmos revolvendo o mesmo assunto. Vossa Excelência está dizendo sobre procedimento. Não haverá procedimento sobre matéria prevista no regimento. Artigo 46, parágrafo 6º, a duração da reunião será necessária para a votação. A senhora não tem esse poder. A senhora não tem o poder absoluto, nem o poder de prever o que eu vou falar. Então, a senhora não pode me interromper, porque a senhora acha que sabe o que eu vou falar. Pois não, deputada, surpreenda. Pois não, deputada, me surpreenda. Então, presidenta, 3 minutos, eu quero fazer a seguinte retificação na ata. O primeiro aspecto diz respeito às posições que foram postas no processo de discussão ainda inconcluso, porque nós vamos continuar a discussão do recurso do deputado Boca Aberta no dia de hoje. Então, foi um processo inconcluso. Mas eu acho que deveria se denominar quais são as posições que ali foram postas pelos parlamentares durante o processo de discussão, porque a ata ela tem que ser lida e, a partir da sua leitura, nós temos que saber exatamente qual é a memória da reunião. A ata é fundamental, me parece. A ata é um processo de resgate de memória e nós precisamos saber os procedimentos que já aconteceram ou os fatos que ocorreram para que nós possamos, a partir daí, estarmos estabelecendo a continuidade no processo de discussão. E o segundo aspecto que eu gostaria que pudesse constar na ata é sobre o acordo de procedimento. Eu não estou falando sobre o tempo. Essa questão já foi abordada pela deputada Fernanda, sobre o tempo que foi questionado, o tempo, em princípio, acordado ou semi-acordado, enfim, é sobre a duração das reuniões. Eu estou falando de um outro aspecto. Eu estou falando que foi cobrado na reunião de ontem, que nós tivéssemos a construção de um acordo de procedimento. Isso não está posto na ata. Então, o tempo de Vossa Excelência já foi zerado. O tempo de Vossa Excelência já foi zerado para concluir, deputada. Para concluir, por gentileza. A senhora não contou o tempo. Então, apenas para concluir... O tempo foi marcado aqui na mesa, por gentileza, deputada, para concluir. O relógio na sua frente, eu estou olhando, está sempre zero. Já está zerado, deputada, por favor, para concluir. Não, eu estou olhando. Não começou a contar, presidente. O tempo não começou a contar. Lógico que contou, vocês querem só atrapalhar, contou o tempo. Deputada, não é questão de ordem. Vossa Excelência pediu para se pronunciar sobre a ata, eu concedi a palavra. Eu estou me pronunciando sobre a ata. Estou pedindo para concluir. Peço aos demais deputados que não interrompam. Por favor, por gentileza. Presidenta, primeiro que não começou a contar, então eu não sei como a senhora chega à conclusão que deputada, o tempo eu concedi 1 minuto para Vossa Excelência fazer a sua formulação sobre a ata. Eu vou apenas estar concluído.
quero concluir. Por favor. É óbvio que a senhora sabe que a obstrução é um instrumento da oposição e não pode ser cerceado. Não estou cerceando, não estou cerceando, mas nós vamos fazer obstrução regimental, deputada. Pois não, concluindo. Deixa eu terminar de falar. Sem entrar em outros assuntos, sem apreciações então, sobre obstrução. Eu só gostaria de concluir as minhas observações sobre a ata. O primeiro aspecto diz respeito aos posicionamentos que estão postos durante o processo de discussão. O segundo aspecto diz respeito não ao tempo, como eu vou repetir, mas apenas a uma sugestão que foi feita de que tivéssemos um acordo de procedimento que, via de regra, existe nas comissões. Comissões discutem e fazem acordos de procedimento. Não, obviamente não é acordo de pauta ou de mérito, mas acordos de procedimento. Essa questão foi levantada ontem. E essa questão não teve resposta da presidência. Pois e não. Eu gostaria que pudesse, presidenta, gostaria que pudesse constar da ata pois não, que foi feita essa sugestão. Constará da ata. E, portanto, presidenta, além disso, o tempo começou zerado e a senhora zerou um tempo que começou zerado. Vossa Excelência teve a palavra concedida, não é questão de ordem. Agora, então, eu passo a responder a sua questão. Não é questão de ordem, presidenta. Artigo 63, deputada, por favor. A presidente vai responder a sua questão? Por favor, respeite então, também. Vocês pedem muito respeito, mas eu quero respeito também. A reciprocidade no tratamento. Artigo 63, por favor, quando essa presidente falar, não quero ser interrompida. Artigo 63. Nem eu, presidente. Lida e sem provocações, deputada. Lida e aprovada a ata a cada reunião da comissão, será assinada pelo presidente e rubricada em todas as folhas. Parágrafo único, a ata será publicada no Diário da Câmara dos Deputados, de preferência no dia seguinte, e obedecerá na sua redação a padrão uniforme de que conste o seguinte: data, hora, local da reunião, nome dos membros presentes e dos ausentes, com expressa referência às faltas justificadas, resumo do expediente, relação das matérias distribuídas por proposições, relatores substitutos, registro das proposições apreciadas e das respectivas conclusões, sendo que notas taquigráficas, documentos todos, gravações, fazem parte integrante. Com relação a acordo de procedimento, qualquer matéria desse tipo deverá ser discutida em reunião de coordenadores às quintas-feiras, não é tema da pauta de hoje. O deputado Paulo Teixeira solicitou votação nominal da aprovação da ata. Decisão de onde? Decisão da presidência da Câmara. A ata, no momento de votação, justamente por não ser uma proposição, não está sujeita a encaminhamento, orientação ou verificação de votação. Ora, o propósito do artigo 185, em seu caput de parágrafo 1º, fala em votação das proposições em geral, de onde também se depreende que não haverá verificação de votação das atas. Com base nessas razões, nego o provimento. Aqui foi negado provimento a um recurso e, portanto, nego provimento aqui ao pedido do deputado. Presidente, desculpe, mas a senhora, eu queria lhe solicitar... Questão de ordem, deputada? Pode ser, se a senhora quiser como questão de ordem, por favor. Por favor, qual o artigo? O artigo 95 e o artigo da ata que a senhora citou, 66 também. Senhora presidenta, a senhora, quando fizer a leitura com todo respeito, quando fizer a leitura de uma decisão simulada, de um presidente, de uma decisão relacionada à questão de ordem, porque as questões de ordem, elas são depois anotadas e colocadas como súmula, de fato, para terem valor, né? E a senhora faz bem a decisão de uma questão de ordem. Eu nem ia pedir como questão de ordem, eu estou só lhe alertando, mas a senhora me concedeu. O que eu quero lhe pedir? Que a senhora diga quem decidiu, o momento que decidiu. A senhora não pode simplesmente ler, como fez agora, a decisão, sem a gente saber ter as referências gerais, porque a Câmara publica, e eu aproveito para dizer para os colegas, uma série de publicações da Câmara nos colocam a possibilidade do conhecimento dessas súmulas, e há, inclusive, um regimento comentado. Então, quando nós temos a oportunidade de verificar a matéria, a gente verifica essa matéria já foi simulada, né? A deputada Érica, com certeza, já conferiu, e o deputado Paulo Teixeira também, a matéria e o procedimento de presidentes anteriores,
que não são quaisquer presidentes, com todo respeito a todos e todas, né? Porque, vejam, senhores e senhoras, o ex-presidente, o atual presidente da Câmara foi presidente da CCJ. O atual presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional foi presidente da CCJ. E nós não tivemos esses problemas. Eu quero dizer muito claramente, nós não temos aqui uma obstrução em função da matéria do deputado Boca Aberta. Não. Nós temos aqui uma obstrução porque está na pauta uma reforma política que propõe 5 anos de mandato para deputados e deputadas, 10 anos para o Senado, coincidência de eleição, algo que nós teremos a responsabilidade, a deputada Bia certamente pode esclarecer isso, da admissibilidade. Mas a admissibilidade é tudo para nós nessa comissão. Então, se Vossa Excelência se dispuser a debater qual é a pauta da comissão realmente, responder a questão de ordem de ontem do deputado Rui Falcão, que nem foi em questão de ordem, foi uma pergunta, deputado Rui Falcão, que vai usar a liderança pelo PT. Uma pergunta, por que a senhora não pautou o requerimento de convocação do ministro Guedes? A pauta, por enquanto, ela está sendo seletiva. Então, nós gostaríamos, a minha questão de ordem é que a senhora não leu a referência de quem decidiu isso, que não tem debate. E se a senhora lê algo sem as informações completas, como é que eu posso pesquisar no meu trabalho? Deputada, Muito obrigada, presidente. Acabou o tempo. Agradeço pelas suas ponderações. A decisão foi dada no recurso 132 de 2016, interposto pelo deputado Jerônimo Gorkin, contra a decisão em questão de ordem, proferida em reunião ordinária de 26 de abril de 2016, pelo presidente da Comissão Especial, destinada a proferir parecer em projeto de lei 7.406 de 2004. Essa decisão, então, da presidência conclui, como eu havia lido aqui, que não cabe verificação de votação em votação da ata. Fica, então, acatado isso, acatadas as ponderações de Vossa Excelência. Presidente? Foi lida aqui agora. Então, mas a senhora mais não alguma disse dúvida? ainda que Aqui, já falei, tá? O recurso 132 de 2016 do senhor deputado Jerônimo Gorkin. E quem assina foi o vice-presidente Valdir Maranhão, em 24 de maio de 2016, valendo para todas as atas de todas as comissões. Obrigada pelas considerações. Com relação à obstrução, sugiro, então, já que não se trata de obstrução ao recurso do deputado Boca Aberta, que está aqui esperando, aguardando por essa decisão, que nós possamos avançar na questão do recurso e que a obstrução seja feita no momento adequado. Com relação à manifestação do deputado Rui Falcão, eu já me manifestei que ela será respondida no momento da apreciação dos requerimentos. E essa pauta não está seletiva. Se Vossa Excelência olhar cuidadosamente, verá que a grande parte dos requerimentos pautados são de partidos da esquerda. Então, isso não tem nada de seletivo. Simplesmente o dele não era apropriado e será explicado por quê, oportunamente. Bom, item 1, recurso 71 de 2019, deputado Boca Aberta, que nos termos do inciso 7, comecei a leitura da ordem do dia. Artigo 40. É melhor vencer antes da votação do recurso. Eu vi o seu encaminhamento, né, sobre o recurso, mas como trata de matéria anterior ao recurso, eu gostaria de fazer a questão de ordem antes. Conforme o artigo 40, o presidente será, nos seus impedimentos, substituído pelo vice-presidente na sequência ordinal. A senhora não está impedida, né? Está aí, sentada na mesa, comandando os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. Aliás, presidente, de novo sem máscara. Eu já fiz uma questão de ordem com relação a isso, não vou refazer hoje a questão de ordem, mas aproveito esta para lhe pedir que coloque a máscara quando não estiver falando, a senhora segue sem máscara. Mas, enfim, o vice-presidente Darcy pegou o microfone, um tempo regimental que nós não sabemos identificar qual é, porque não foi questão de ordem, não foi nada, a senhora não está impedida, a senhora está presidindo os trabalhos, né, na manhã de hoje, e falou durante muito tempo. Aliás, no caso do deputado Darcy, não teve cronômetro, não teve tempo. Eu, na minha primeira questão de ordem, no início dos trabalhos, fui interrompida por Vossa Excelência. Eu entendo quando Vossa Excelência diz que não gosta de ser interrompida, acho que a senhora tem razão,
quando a gente está falando, né, no tempo regimental, presidindo os trabalhos não deve ser interrompido, e obviamente nós só interrompemos quando há algum atropelo regimental. Eu nem questionei naquele momento, achei que não cabia, afinal a senhora estava respondendo a minha questão de ordem, embora eu tivesse direito regimental por 3 minutos, amparada pelo regimento, amparada pelas questões de ordem que eu tenho direito como coordenadora do pessoal a fazer aqui nesta comissão. Pois bem, fui interrompida, a senhora respondeu, a deputada Érica Cocai tentou fazer também, né, a sua questão de ordem foi interrompida, depois a senhora concedeu o tempo corretamente, tá? Quero dizer que foi correto, a senhora concedeu o tempo a ela, depois a deputada Maria do Rosário, e nesse meio tempo o deputado Darcy tomou a palavra, falou durante um tempo que nós não calculamos porque o cronômetro não estava funcionando, não era questão de ordem, e eles não estavam exercendo a presidência, porque a senhora está presidindo. Então, eu gostaria de fazer essa questão de ordem, primeiro lhe perguntando qual tempo regimental o deputado Darcy utilizou, até porque isso vai ter sequência no futuro dos trabalhos, né? E segundo, lhe dizer que eu considerei, e aí, claro, é uma minha opinião, inclusive um desrespeito com Vossa Excelência, que é a presidente em exercício. Quando a senhora está presidindo, é a senhora que está presidindo, não é o vice-presidente A, B ou C, né? Não é nada contra o deputado Darcy, mas eu acho que as nossas decisões, as nossas intervenções, as nossas políticas aqui na Comissão de Constituição e Justiça têm que ser respaldadas pelo regimento, e esse tempo aqui me conste que o deputado Darcy usou não é regimental. Então, quero lhe perguntar, com base no artigo 40, se é o presidente Darcy se é o vice-presidente Darcy que está presidindo os trabalhos, ou Vossa Excelência. Se é Vossa Excelência, ele não tem esse tempo regimental, não poderia ter feito uso da palavra sem tempo adequado e, enfim, tentando dar um discursinho aqui para censurar A, B ou C, coisa que não vai passar aqui na comissão. Né? Pois não, deputada. A sua questão de ordem, eu respondo com o artigo 73, inciso 4. Tá? O orador teve a palavra concedida pela ordem, como vários outros aqui tiveram. Vários deputados aqui, inclusive na sessão de ontem, no início da sessão, eu concedi pela ordem para vários deputados, e aí não tem um tempo pré-fixado, e o deputado falou menos de 1 minuto e meio, bem menos tempo do que outros deputados que usaram da palavra aqui. Então, nesse momento, eu gostaria que dessemos prosseguimento aqui à nossa pauta do dia, nos termos do inciso 7º do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Ética. Presidente Biaquices. Deputado Orlando. Presidente Biaquices. Questão de deputado ordem, Orlando. deputado. Questão é de que ordem. eu ergui a mão e a senhora não me deu a palavra. Deputado, é questão de ordem, porque eu disse que realmente eu não vi, porque eu estou seguindo aqui na pauta. Eu queria saber se é questão de ordem. Eu combinei que nós falaríamos apenas questão de ordem e que nos debates Vossas Excelências terão tempo para falar, inclusive Vossa Excelência, novamente, tempo de liderança. É uma questão de ordem, deputado? Presidente, primeiro eu queria registrar que eu aguardei a minha hora em silêncio, ergui a minha mão conforme a determinação que foi fixada ontem. Sim, e não recebi a palavra, só por isso, depois de aguardar e não receber a palavra, é que eu pedi o uso do microfone. Pois não, deputado. Queria falar pela liderança da oposição, presidente. Pois não, deputado. Nós falaremos, o tempo de liderança será aberto assim que prosseguirmos os debates. Nós faremos como ontem. Um a favor, um contra, tempo de liderança. Inscritos, e Vossa Excelência terá o seu tempo. Questão de ordem, senhor Pois não, um presidente. minuto, deixa eu concluir. Deputada, eu estou concluindo. Eu estou tentando concluir a minha resposta ao deputado Orlando. E eu gostaria de pedir novamente a colaboração, porque eu, de forma democrática, estou mantendo os microfones todos abertos, exatamente porque, me colocando no lugar dos deputados, eu não gostaria de ter o meu microfone fechado. Então, não apenas os coordenadores estão com os microfones abertos, como todos os deputados. Mas eu peço a colaboração de todos. Não será possível prosseguirmos dessa maneira, sem que a presidente consiga fazer uso da palavra. Deputado Orlando, então, respondendo a Vossa Excelência, o tempo de liderança lhe será concedido assim que prosseguirmos e abrirmos os tempos para a fala. Num debate, as inscrições estão mantidas, as inscrições de ontem, e todos os líderes farão uso da palavra. Todos os líderes farão uso da palavra, inclusive Vossa Excelência deve ser dos primeiros inscritos aqui. Presidenta, questão de ordem. Presidente, eu peço a palavra. Deputado Orlando Silva não terminou ainda. Por favor, deputado Orlando. Eu peço a palavra como líder da oposição, logo que a senhora concluir a abertura da sessão, por favor. Artigo 66, presidente. Pois não.
Ontem eu lhe fiz essa questão de ordem e a senhora me respondeu. Eu, inclusive, por favor, o tempo, eu aceitei a sua resposta. Mas eu fui pesquisar melhor e quero dizer isso ao deputado Orlando também, o tempo de líder é a qualquer tempo. O tempo de líder não é determinado pela presidenta, mas é determinado pelo líder. O líder pode ter uma urgência para falar, porque ele é a voz de uma outra partidária. O deputado Orlando, inclusive, pode abrir mão para falar depois. Mas se outro parlamentar quiser usar da palavra a qualquer tempo, se é líder ou representante do líder, o regimento ampara que a presidência tem que passar a palavra. A única exceção é a que é feita no plenário, quando tem um na frente do outro. Aí o presidente organiza. Mas, do contrário, essa é uma casa de líderes. Por isso que existe o colégio de líderes, a palavra dos líderes, o voto de líderes, a assinatura de líderes. Então, o líder pode falar a qualquer tempo. E aí, eu realmente pediria que a senhora revisasse a sua posição, porque isso atrapalha os trabalhos, é matéria completamente pacificada na casa. Sim. Eu nem vou usar os 3 minutos, mas eu não gostaria, deputada Bia Kicis, que a senhora consolidasse uma posição de que a senhora é que decide o momento que o líder vai falar, porque a senhora está entrando na vida do partido. O partido pode ter uma questão emergencial para falar que nem diga a respeito à pauta, mas que ele tem. Hoje, por exemplo, minha solidariedade, deputado Orlando, faleceu o deputado Haroldo Lima, um grande líder parlamentar dessa casa, PCdoB. Minha solidariedade ao senhor, deputado Orlando Silva, a todo o PCdoB. Agora, o senhor veja, o senhor pode querer usar da palavra, e é o seu tempo, é o tempo do líder, seja qual for o partido. Então, só faço o pedido que a senhora, deputada Bia Kicis, não pacifique um entendimento no qual pode prejudicar o trabalho dos líderes, o trabalho dos partidos. Muito obrigada. Eu nem vou usar o tempo todo. Pois não, deputada, Vossa Excelência usou, eu recebi aqui a sua reclamação, mas quero dizer que o regimento, ele determina no artigo 73, que é inciso 6, que a nenhum deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que a presidente o conceda, e somente após a concessão, essa concessão, a taquigrafia iniciará o acompanhamento dos discursos. Então, mesmo que aos líderes seja dado falar em qualquer tempo, essa palavra tem que ser concedida pelo presidente, e eu estou organizando essa sessão. Esse qualquer tempo não significa que será uma desordem. Toda sessão precisa de ordem e o presidente está aqui para isso. E, como presidente, eu já determinei que, na sessão de hoje, no início da nossa pauta, seria aberto para questões de ordem. Assim foi feito. Porém, na hora dos debates, os inscritos falarão e os líderes falarão. A ordem dos líderes também será de acordo com o pedido, porque um líder não pode falar na frente de outro. Então, nós vamos manter a ordem e eu prossigo aqui. Pois não, é questão de ordem, deputado? Pois não. Presidenta, ontem parece-me que tem toda uma máquina voltada para me impedir para falar desde ontem. Então, me disseram que eu não era vice-líder, eu fui credenciado na liderança do PT, da oposição e da minoria. Depois trouxeram o tema da presença física no plenário. E aí não há quem impeça de estar aqui um vice-líder. Aí ontem me inscrevi. Vossa Excelência me colocou como segundo líder, mas Vossa Excelência encerrou antes de me passar a palavra. Esta máquina que procura me obstruir, hoje já checou e encontrou o meu nome na lista dos vice-líderes. E gostaria de saber se a minha inscrição como vice-líder da minoria, que está escrito desde o dia de ontem, e seria o primeiro nome, já que o nome anterior ao meu era do deputado Bira do Pindaré, ele era o primeiro nome. Depois do Bira do Pindaré, era o deputado Paulo Teixeira, esse que está aqui numa corrida de obstáculo, porque a presidenta da mesa se diz democrata, mas desde ontem dificulta a fala desse deputado. Mas esse deputado se inscreveu ontem. O que eu quero saber é se esta presidenta, tendo ela me inscrito no dia de ontem e tendo eu
ficado na primeira posição desde o dia de ontem para falar, depois de uma corrida de obstáculos. Eu estou ainda inscrito em primeiro lugar, já que a inscrição se deu no dia de ontem. Caso não tenha o respeito de Vossa Excelência à lista do dia de ontem, peço para me inscrever como líder da minoria para o encaminhamento dos debates pela minoria. Penso eu que essa corrida de obstáculos, que parece que está muito bem, não é solitária, ela é em equipe, porque desde ontem procuram todos os obstáculos para isso, e vejam, certas assessorias deram azar. Eduardo Cunha, me parece que foi preso, foi cassado, etc. Não é? Então, essa guerra que estão fazendo desde ontem, eu quero saber se essa presidência vai me conceder a palavra, porque sou vice-líder, represento a oposição, estou aqui presente, tudo legalmente posto, sou o primeiro inscrito. Quero saber se Vossa Excelência vai me passar a palavra e a que horas passará a palavra, porque me parece que, inclusive, concluo dizendo o seguinte, a minha palavra foi invadida na última sessão, Vossa Excelência ontem me disse que ia passar a... Pois não, deputado. Bom, em primeiro lugar, né, dizer que esse seu discurso, ele não encontra nenhum respaldo na realidade, porque é de responsabilidade de Vossa Excelência, do seu partido, colocá-lo como líder, vice-líder. Isso não diz respeito a essa presidência. Essa presidência cumpre simplesmente observar as normas regimentais. Hoje existe uma decisão da mesa, de que somente líderes, a presidência e líderes poderão permanecer no recinto. Ontem foi constatado que havia dois deputados do PT presencialmente, a deputada Gleisi como vice-líder, e Vossa Excelência, que se dizia vice-líder, mas foi constatado que não era. O deputado Carlos Jordi levantou essa questão, foi verificado. Vossa Excelência, então, disse que queria falar como vice-líder da oposição. Ocorre que o deputado Orlando Silva já havia falado como líder da oposição. Vossa Excelência, então, conseguiu uma inscrição como vice-líder da minoria, e, como tal, foi aceito. Essa presidência não vai retirar nenhum deputado do recinto. O deputado Arthur Lira, presidente da Casa, e a mesa pediram, né, que os deputados observassem a resolução, mas eu não vou usar de nenhuma medida para retirar nenhum deputado do recinto. Cada um aqui é responsável pelos seus atos, mas essa presidência vai manter a ordem. E muito me admira Vossa Excelência fazer uma menção desonrosa, jocosa, ao nosso excelentíssimo, ilustríssimo secretário da mesa, um dos servidores mais ilustres e mais respeitados dessa casa. Portanto, eu quero dizer aqui que repudio veementemente a menção desonrosa de Vossa Excelência ao nosso secretário Silvio. Quero pedir a todos que mantenham respeito, porque, inclusive, se trata de comando regimental, que nenhum deputado deverá se manifestar de forma desrespeitosa aos colegas ou aos servidores da casa. Me envergonha essa fala de Vossa Excelência. Vamos prosseguir. E com relação à ordem das inscrições, respondo que a ordem... Eu não terminei, deputada. Eu respondo que a ordem de inscrições foi mantida de ontem, mas a ordem dos líderes ela é feita a cada sessão. Vossa Excelência é o primeiro, deputado Orlando Silva é o segundo líder inscrito.